Tá se sentindo atrasada? Tá se sentindo como se todo mundo ao seu redor estivesse andando, menos você? Fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Em algum momento da vida, você vai se comparar com a vida alheia e você vai pensar assim: meu Deus, tá todo mundo progredindo, tá todo mundo andando, mas só eu que tô parado. Mas aí a gente tem que questionar: você tá atrasado em relação ao quê? O que que você acha que em relação às outras pessoas você tá ficando pra trás? Porque essa pergunta, normalmente, ela vem acompanhada de uma sensação de comparação. Normalmente eu tô sempre olhando o Zezinho da esquina, que fez isso, que fez aquilo, e eu, o que que eu tô fazendo? Mas aí você tem que se perguntar, na verdade, o que é que você quer fazer e não o que os outros estão fazendo. Porque eu acho que essa insegurança, essa sensação de frustração minha vida não tá andando, é porque a gente tá o tempo todo se comparando com a vida das outras pessoas. Então, a gente criaram esse estigma de que a gente tem que ter a vida toda resolvida aos 20, porque aos 30 a gente já tem que estar casado, com filhos e vivendo uma vida estável. E aí eu te pergunto, pra quem é isso? É pra você? Ou, ou pras pessoas? Ah, porque a minha família quer que eu case, mas você quer casar? Mas você quer ter filho? Você quer viver isso aí? Porque eu acho que também vem muito dessa pressão da sociedade, né? Eu trabalhava num lugar onde todas as meninas eram casadas já. E elas ficavam sempre, nossa, mas tu tá ficando pra trás, tu tá ficando pra titia, né? Tu tá ficando a pessoa daqui que é a única que não tem relacionamento. E eu perguntava, mas por que que se incomoda tanto vocês eu não estar em nenhum relacionamento? Por que que incomoda tanto eu ser uma mulher solteira, que tem meu apartamento, que tem meu carro, que tem minha vida? E por que que se incomoda tanto vocês? Porque vocês queriam fazer isso e não fazem? Então, eu acho que sempre que vem esse sentimento de, ai, porque minha vida tá ficando pra trás, ai, porque eu tô ficando pra trás, é porque a gente tá se comparando com a vida de outras pessoas. E sim, eu acredito que o que tem dificultado ainda mais esses sentimentos, eu digo por experiência própria, porque eu também passei por isso, e passo por isso até hoje, de você estar o tempo todo olhando as redes sociais das outras pessoas e tá se comparando. Tá o tempo todo pensando, nossa, fulano tá fazendo uma Eurotrip. Ai, porque fulano tá fazendo um estágio em tal lugar. Ai, porque fulano aos 30 já tem carro, já tem apartamento. Sim, mas é a vida de fulano. E fulano tem as metas dele, as coisas deles, e você tem a sua. E cada um vem de uma realidade diferente. Então, infelizmente, pessoas que já têm uma condição financeira boa, elas vão ter mais vantagem nisso. Elas vão sair mais na frente em algumas coisas. Por quê? Porque elas têm condições para isso. Quem não tem vai demorar um pouco mais. Isso não quer dizer que a gente não vai conseguir. A gente consegue, mas a gente demora mais para conseguir, porque a gente tá se comparando com as pessoas que estão muito mais na. Há um mês atrás, eu acredito, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu, inclusive, tive que tomar remédio pra me acalmar, porque eu tava muito nervosa. E conversando com algumas pessoas, as pessoas perguntaram assim, mas por que que você tá ansiosa pelo seu futuro, né? Porque ansiedade é excesso de futuro. Por que que você tá tão ansiosa? O que que tá acontecendo? E eu falei, mas é porque eu já vou fazer 30 anos e eu queria estar vivendo isso e queria estar fazendo aquilo, queria estar nisso e nisso, já queria estar com a minha vida toda resolvida. E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim: sabe qual é o seu problema? Seu problema é que você tá olhando a vida das pessoas e tá se comparando com pessoas que estão no capítulo 30, enquanto você ainda tá no capítulo 3. E você não tá lembrando que essas pessoas, para chegarem no capítulo 30, elas têm que passar pelo capítulo 3. Então, é um processo que a gente tem que seguir. Então, às vezes a gente tá se comparando com pessoas, com youtubers, com gente famosa, que já tá lá na frente, ó, há milésima de anos. Mas você não lembra que eles também começaram. E demoraram pra começar. A gente se compara com canais grandes, no meu caso, né? Com canais muito grandes. Mas a gente tem que parar pra pensar que esses canais estão aí há 9, 10, 15, 20 anos. Eu não posso me comparar nunca com o Felipe Neto da vida. O cara tá aí desde os primórdios. E ele também começou com 2, 3, 4, 5 visualizações. Ele também começou com. Ele também teve 100 inscritos, gente. Então, assim, a gente tá sempre se comparando, se colocando num lugar de inferioridade com pessoas que estão muito lá na frente. Mas a gente tem que lembrar que essas pessoas também tiveram um processo e que em determinados momentos elas também pensaram em desistir. Porque não, a subida não é só assim, a subida ela é assim, e ela é assim, e ela é assim, e ela é assim, até a gente conseguir o que a gente quer. E o que é que a gente quer, né? Eu tava assistindo um vídeo de um cara que eu gosto muito aqui no YouTube, que é o Fábio Linares. E ele tava falando, né? Detalhe que ele tem 25 anos, ele é bem jovem.
E ele tava comentando que durante um certo tempo ele investiu muito na vida do YouTube e tal, porque ele não queria ter uma vida convencional, uma vida normal. E que durante certo tempo, quando esse retorno não vinha, ele se sentia frustrado, sentia vontade de pensar assim, nossa, mas a vida é só isso, é trabalhar e ter uma vida normal, né? Uma vida que os nossos pais tiveram, que outros pais tiveram. E ele falou que em determinados momentos ele pensou em desistir e sentiu essa fraqueza, que é normal, somos humanos, a gente sente fraqueza, a gente sente o medo do futuro de não dar certo. E eu acho interessante as pessoas que já conseguiram, tão legal quando as pessoas que já têm um certo alcance, né, nas pessoas, eles falam sobre as verdades, falam sobre isso, né, que é sentar e falar, olha, gente, pra mim foi difícil, em determinados momentos eu pensei, mas aí eu consegui, eu passei por um período difícil, eu passei pelo processo, porque eu acho que o que a gente não vê na internet e na nossa vida normal são os processos. A gente só fala do, eu cheguei lá e foi tudo ótimo. Mas eu fiz isso e foi tudo ótimo. E não foi. O processo para se chegar onde a gente quer demanda tempo, paciência, e a gente às vezes não tá preparado para isso. A gente não tá preparado para o processo. A gente quer chegar nos louros muito rápido. Então, essa talvez seja o maior problema dessa geração, que eu me incluo, todo mundo em silêncio. Eu liguei a câmera para gravar. Os gatos resolveram brincar com uma bolinha. Meu Deus, socorro. Acho assim que esse é uma coisa que a gente não vê nas redes sociais, né? Por quê? Porque as pessoas só mostram o lado bom. Até porque eu também não quero estar no YouTube vendo as pessoas na sofrência. Porque a minha vida também já tá na sofrência. Então, como é que eu vou ver uma pessoa também que tá sofrendo? Só que o fato da gente saber que aquela pessoa também tá passando por algum processo humaniza, né? Quando eu vejo, sei lá, o Renato Garcia falando um vídeo sobre ele tem medo de ficar sozinho, um cara que tem 23 milhões de seguidores, né? 3 milhões de inscritos no canal dele, como que isso pode ser redundante, né? Mas isso humaniza, isso te torna uma pessoa mais próxima de mim, porque você fala sobre os seus medos, sobre as suas frustrações, e eu entendo que você também passa por coisas que eu passo, né? Você também é humano. Então, como que a gente idealiza essas pessoas e a gente tende a romantizar a vida delas, achando que elas não têm problemas, mas elas têm, e problemas talvez até inimagináveis para nós, meros mortais do lado de cá, né? Quando a gente olha o Instagram daquela blogueira lá, que tá no Japão, que tá na Austrália, que tá, sei lá, whatever, em qualquer lugar, e a gente pensa, nossa, mas a vida de fulana é tão boa. Eu não sei, cara. Eu não sei, porque eu não tô vivendo a vida dela 24 horas. O que ela posta é um frame de 2, 3 minutos da viagem e mais 2, 3 minutos de outra viagem. E o relacionamento dela, ela posta uma foto que eu também não sei como é. Então, assim, a rede social criou um abismo imenso da gente achar que a gente não tá vivendo a nossa vida porque as outras pessoas estão postando a vida delas. Mas a gente não sabe o que as outras pessoas estão vivendo. Entendeu? As outras pessoas também estão passando por processos. Por que, que as pessoas se chocam tanto com o fim de relacionamento de famosos, né? Porque eles postam um frame de 2, 3 minutos da vida deles ali de casal e as pessoas, nossa, mas que relacionamento lindo, nossa, que pessoas perfeitas. Eles não são perfeitos. Eles têm brigas, eles. Às vezes eles nem se suportam mais, mas estão gravando aquilo ali porque engaja. Então, assim, a rede social transformou a vida das pessoas numa romantização que não é real. Não é real nada do que a gente. Por que algumas pessoas se frustram tanto quando conhecem os idols, né? Os seus ídolos, as pessoas que elas almejam? Porque aquelas pessoas são pessoas reais. E aí, quando você conhece ela como pessoa, ou vai pedir uma foto e ela nega, você conhece o ser humano daquilo ali. Você fica frustrado porque na sua cabeça você criou que ele era assim. E na verdade, a maioria das pessoas que você vê na internet não são reais. Aquilo ali é tudo personagem pra engajar, pra dar dinheiro. A gente vive uma era de dinheiro, de engajamento, de que quanto mais irrealista você for, mais famoso você é. Que você acha realmente que a Virginia acorda batendo palma? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não acredito que seja assim. Às vezes, não é que a sua vida tá parada. Porque às vezes a sua vida ela tá demorando mais. Porque o processo pra você é mais devagar. Porque às vezes a gente precisa aprender muito mais coisas, a gente precisa viver outras coisas. E assim, quem não tem ajuda, quem não vem de cima, infelizmente às vezes as coisas demoram mais mesmo. O processo é demorado pra todo mundo, mas é porque a gente demora pra enxergar isso.
E às vezes as pessoas que já chegaram lá, elas começaram mais cedo, elas tiveram mais tempo, elas desenrolaram mais coisas, que talvez a gente só esteja fazendo isso agora. O processo é diferente para cada um, porque cada um começa num tempo diferente. Então, eu não vou ter o mesmo tempo que a Virginia, que começou lá com seus 18 anos, e eu tô começando agora. Então, eu tenho um processo diferente, um público diferente, uma linguagem diferente. Então, eu não tenho que estar me comparando com a vida dela, nem ela tem que estar se comparando com a vida de outras pessoas que vieram antes dela. Então, acho que a gente tem que parar com essa comparação. Ai, porque fulano tá lá, fulano é melhor. Não, fulano começou antes e fulano tem uma vivência diferente. Então, sim, gente, todo mundo cresce num ritmo diferente porque a gente trabalha em ritmos diferentes. Temos vivências diferentes. Então, eu acho que se você não tá, talvez, chegando tão rápido onde você quer, é porque às vezes o seu processo talvez precise de outras coisas. Eu acho que eu também tive que entender isso, que o meu processo é diferente do processo de outras pessoas. Por exemplo, eu estava me comparando com uma autora que eu amo, né, que é a Juliana Dantas, que é a autora de O Leão de Wall Street, e porque meus livros não estavam tendo o mesmo engajamento que o dela, porque, obviamente, ela começou há 10 anos atrás, então ela já tem 10 anos de vivência para uma pessoa que postou, que publicou um livro há 4 meses atrás. Então é uma diferença arbitrária. Porque eu tô me comparando com uma pessoa que tá no capítulo 30, enquanto eu tô começando agora, eu tô no 3. Então é completamente idiota da minha parte achar que vou ter o mesmo nível de alcance dela, que já tá há anos no mercado. Ela já entende a linguagem, ela já sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então é isso que a gente tem que parar de fazer, de se comparar. Não, gente, vamos parar com isso de achar que a nossa vida tem que estar resolvida aos 30 anos. Eu fico vendo pessoas famosíssimas que ficaram famosas aos 50, aos 40, aos 60 anos. Por quê? Porque não existe idade determinada para conseguir o que você quer. Existe o quanto que você tá ali empenhado para fazer aquilo dar certo. Então, não fiquem achando que a vida é só o que a sua família quer, o que a sua família acha. Se você acha que não deve trabalhar com tal coisa, não trabalhe. Se você acha que não deve casar, não case. Se você acha que não deve ter filho, não tenha filho. Sabe por quê? Porque quem vai lidar com a frustração depois de tudo isso é você. Porque quem vai viver essa vida é você. Então a gente tem que parar de pensar que o que os outros querem ou melhor pra gente, pensar no que a gente quer. Porque é a gente que vai viver com essas escolhas. A gente que vai viver tudo isso todos os dias. Não, talvez você não esteja atrasada, talvez você não esteja demorando demais. Talvez o seu caminho seja o mais longo, porque talvez tenha coisas que você tenha que aprender para quando chegar lá você não se perder, para quando chegar lá você não se atrasar, você não se perder no caminho que você queria tanto. Porque eu acho que sucesso sem objetividade não é um sucesso legal. Porque eu acho que você tem que ter um ponto. Eu quero chegar aqui para fazer isso, para fazer isso e para fazer isso aqui. E por quê? Eu acho que sucesso sem um direcionamento, ele te torna uma pessoa vazia. Você é famosa por ser famosa. Não, você tem que ser famosa por um conteúdo que você faz. Ou nem famosa. Você tem que ser reconhecida por uma coisa boa que você faz. Ah, não, mas eu conto piada. Ok, então seja bom naquilo que você faz. Tenha engajamento, tenha conteúdo para isso. Muita gente quer viralizar na internet para ser famosinho. Para quê? O que isso vai te dar? O que isso vai te sustentar? Você vai conseguir sustentar? Por isso que tem muita gente que some da internet, porque não consegue sustentar, porque não tem conteúdo. O hype é fazer dancinha, fazer isso aqui, ok. Mas e o resto? O que você tem pra falar? O que você vai comentar? Isso é a maior frustração da última geração, dessa que agora que eu tô vivendo. Por quê? Porque a gente quer as coisas, ok. Então a gente trabalha, trabalha, trabalha pra ter. E aí quando a gente chega lá, o que é lá? Ah, eu cheguei aqui. O que é aqui? Ok, eu consegui dinheiro pra fazer isso e isso. E depois? O que você vai conseguir? Eu vou dar um exemplo básico da minha vida. Eu demorei 2 anos pra conseguir esse apartamento. E quando eu vim pra cá, eu dei uma despirocada. Por quê? Porque eu já consegui o que eu queria. E agora? O que eu vou fazer? Qual outro objetivo da vida? Então, a gente bota metas pra ter um. Porque a gente acha que quando a gente chegar aqui, a vida da gente vai estar resolvida. E a gente tem que resolver a vida nesse percurso. Porque quando a gente chega aqui, a gente já tem que estar bem pra lidar com isso aqui. E muita gente não se preocupa com esse processo, que é isso que eu tô falando pra vocês agora. A gente tem que aproveitar esse processo pra quando a gente chegar onde a gente quer, a gente tá feliz. Que é o que muita gente não consegue. Por que que muita gente entra nesse processo de depressão, muita gente entra, né, em tirar a própria vida. Por quê? Porque eles não se sentem felizes. Eles querem chegar aqui,
mas eles não viveram esse processo de lidar com idas e vindas, então quando chega aqui é tudo fácil, é tudo blá, 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 mas e o vazio? E a sensação de, e agora? Eu vou fazer o quê? A vida tem sentido? Não tem. Então é isso que a gente tem que trabalhar e parar de se comparar com a vida alheia. A gente tem que trabalhar pra gente ser feliz. Você tá bem? Tô bem. Você tá feliz? Tô feliz. Independente do que você tá fazendo, você tem que estar bem e tá feliz. Então, sim, pra fechar todo esse vídeo aqui, concluir, você não tá atrasado. Você não tá perdendo tempo. Você tem que parar de se comparar com a vida alheia. Cada um vai escolher o que quer, cada um vai viver o que quer. E você não tá atrasado, porque você tá vivendo a sua vida. E a sua vida é sobre você. A sua vida não é sobre o que o fulaninho da esquina, o que o cicraninho da esquerda ali tá pensando, o que não tá. Você tem que estar no seu tempo vivendo as suas coisas. Então, eu quero fazer isso, eu quero sair do emprego. Faça as coisas com consciência pra você. Entendeu? Então, nada tá atrasado, porque você não tá em uma corrida com ninguém. Você só tá numa corrida com você mesmo. E aí você que tem que definir o seu futuro, as suas coisas, o que que tá bom, o que é que não tá bom. E aí, meu bem, aí onde a gente trava a maior guerra, porque é a gente com a gente mesmo. Sim, e uma outra dica antes do vídeo acabar, e também pro ano de 2026, que a gente vai começar daqui a, sei lá, 2 semanas, vamos mudar essa mentalidade de 2026 e diminuir o tempo de tela das redes sociais, principalmente o Instagram, que é uma rede social que sim, gente, ele adoece, porque a gente fica o tempo todo olhando a vida alheia, e sim, a vida alheia às vezes faz mal pra gente. Às vezes eu tô sendo fofinha, a maior parte do tempo faz mal, porque a gente tá sempre se comparando com o fulaninho, com o cicraninho, e sim, faz mal. Então, pra meta de 2026, é o mínimo possível de tempo no Instagram, o mínimo tempo possível em redes sociais, e vamos viver mais a nossa vida no off e explorar mais nossas metas e nossas coisas pra gente não se sentir tão frustrado com a gente mesmo. Porque isso que a gente sente não é sobre o outro. A frustração que a gente sente na nossa vida não é sobre o outro, é sobre nós. É o que a gente não tá fazendo pela gente mesmo. Então, isso foi o vídeo de hoje, meus amores. Um beijo pra vocês, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Lembrando que tem vídeo toda semana. Eu não sei se eu vou conseguir ter vídeo na próxima semana, mas aí um feliz ano novo pra vocês, um feliz Natal, que a gente consiga realizar nossos sonhos muitos e muito mais vezes, né, agora em 2026, que a gente consiga ultrapassar essa ponte de ansiedade, dessa ponte de frustração e que a gente consiga colocar metas pra chegar lá, porque a gente vai chegar, nem que seja devagarzinho, mas a gente vai chegar. Um beijo pra vocês e até a próxima semana.